Senhor presidente Gilmar Santos, senhoras deputadas, senhores deputados, eu me inscrevi contra ali, deputada Valéria, mas fique tranquilo que eu não vou obstruir o projeto seu. A deputada Letícia conversou comigo para saber se a gente obstruiu. Eu falei que está autorizado lá pela liderança do PT e pela minha bancada os dois projetos das duas deputadas. Escrevi aqui, na verdade, um pouco para... Ontem eu queria debater um pouco mais a questão do incentivo alto, deputado Gil. Mas o tempo não dava para chegar em mim, então eu acabei não conseguindo falar. Primeiro que esse projeto do incentivo alto, como ele está, tem um parágrafo, é um artigo, dois artigos, o primeiro artigo com um parágrafo único, que não diz nada. O decreto que diz alguma coisa, mas é muito obscuro. Então, do jeito que o projeto está, nós vamos obstruí-lo, nós não vamos deixar aprovar, nós estamos trabalhando para isso. Como eu tenho um interesse, em função de ter pertencido ao setor automotivo, trabalhado por 30 anos, eu tenho interesse em fazer uma emenda aglutinativa, estou trabalhando em cima disso, e vou apresentar para o líder do governo para ver se ele topa, se ele aceita discutir essa emenda aglutinativa, se a gente consegue o número de assinaturas dos deputados aqui no plenário, para realmente transformar um projeto numa coisa mais razoável. O projeto, do jeito que está, é uma carta em branco para o governo João Dória e para o Conselho do FUNAC, que é composto lá por 3 secretarias de governo, mais o Invest São Paulo. Muito bem. Primeiro, até é bom que está chegando ali o Sérgio Vitor, o Ricardo Melão. Primeiro, parabenizar vocês pelo debate feito aqui ontem. O deputado Reni, porque não que eu concorde com o que vocês apresentou, mas vocês apresentou do ponto de vista do que vocês acreditam de um modelo, de uma economia, de um modelo liberal, que é o que vocês acreditam, e está correto, né? Uma boa apresentação aqui do deputado Sérgio Vitor, do deputado Ricardo Melão, o deputado Reni não tive ainda o prazer de ouvir ele falar, e do deputado Daniel José, que eu ainda brinquei com ele ali, né? Espero que ele tenha entendido que eu fiz uma brincadeira com ele, dizendo que ele tinha que ser deputado no México, mas foi uma brincadeira aqui do plenário de bom gosto, mas que também fez uma boa fala aqui ontem, já que quem acredita no liberalismo é isso, né? Quem acredita na economia, na mão invisível do mercado, é isso. Eu, como acredito em outra coisa, então me contrapõe essa ideia, mas estou aqui reconhecendo que vocês fizeram um debate à altura daquilo que vocês acreditam. E estava dizendo, se vocês chegar, de como o projeto está, é uma carta em branco na mão do governo, e é uma carta em branco na mão do Conselho do FUNAC, e realmente o deputado Sérgio Vitor, quando falou aqui, lá no Conselho do FUNAC, revisado em 2013, tem um artigo, tem um item, um inciso, que fala de fundo perdido. Para a década de 70 valia, para a década de hoje aquilo não pode valer. Mas voltando aqui, deputado Ricardo Melão, deputado Daniel José, não sei se ele chegou a ouvir a fala, né? Vou começar lá em 1991. O que aconteceu em 1991 no Brasil? Tinha uma crise na indústria automotiva brasileira, que era muito restrita. Era uma indústria que tinha apenas 5 ou 6 montadoras no Brasil. Dominava o mercado brasileiro. Collor faz a abertura em 90, e 91 era isso. O setor automotivo, naquele momento, lá em 1991, ameaçava demitir 30 mil trabalhadores no setor automotivo. Teve uma ida nossa, de uma delegação nossa em Detroit, para discutir o que estava acontecendo lá em Detroit. Citado aqui pelo deputado Ricardo Melão ontem. Detroit, uma cidade que era uma cidade automotiva, depois abandonada em função disso. Lá nós detectamos que estava com o mesmo problema que no ABC. E a produção de automóveis era no ABC e no Vale do Paraíba. Não existia mais lugar nenhum. Então nós lá entendemos que tinha que buscar uma outra alternativa. Foi quando nós construímos, deputado Aprígio, o primeiro acordo emergencial da indústria automotiva no Brasil, que foi em março de 91, que valeu por 3 meses. Foi março, maio e abril, né? Março, abril e maio.
Aí renovamos o acordo junho, julho e agosto, por mais 3 meses. Depois renovamos o acordo novamente, né? Seguindo o restante do ano. O que dizia o acordo na época? Bom, garantia a manutenção do nível de emprego, reposição da inflação, a média entre FIPE e DIEESE, de 80% da inflação incorporava o salário, a inflação era muito alta, e manutenção do nível de emprego. Aliás, coisa que no decreto aqui, quando fala de 400 novas contratações, não fala em manutenção do nível de emprego. Uma empresa pode demitir 400, contratar 400 e falar que, olha, estou atendendo o quesito de R$1 bilhão. Então, aí nós fizemos esse acordo. Em 92, nós fizemos um acordo que ele valeria por 30 meses. O acordo previa manutenção do nível de emprego no setor automotivo, e era para o setor automotivo, somado à indústria montadora, mais as indústrias de autopeças. Se envolvia mais de 400 mil trabalhadores no Brasil naquela época. Hoje esse número é menor. Hoje esse número é menor. Só me permite uma parte? Permito, por favor, deputado. Só para questionar o senhor no sentido da aglutinativa que o senhor disse que está tentando construir junto ao líder do governo, o que tem que mudar no projeto do governo? O que o senhor acha que pode ser melhorado? E o segundo questionamento, quando nós votamos aqui a desoneração na questão do combustível, o senhor foi um dos que subiram à tribuna para criticar, dizendo que nós dávamos dinheiro ali para milionário, para bilionário. E nesse sentido, me parece que vai beneficiar um setor também que tem muito dinheiro, empresários que têm muito, mas muito dinheiro. Então, só queria que o senhor explicasse aí essa diferença para a gente, por favor. Boa pergunta, eu agradeço, deputado. Vou guardar ela bem para o finalzinho da minha fala, pode ser? Tudo bem? Bom, então, quando foi em 92, nós fizemos um acordo, o acordo era por 30 meses, e tinha uma cláusula de salvaguarda, dizendo que o acordo só mudava se acontecesse alguma mudança econômica, né, no país. E a mudança econômica que aconteceu foi a questão da criação da URV e do... É que aqui a minha direita aqui está me atrapalhando aqui. Então, foi a mudança do plano da URV, né, depois transformado em real. Então, o acordo foi desmanchado em função disso. Mas um acordo que tinha 30 meses, previa a reposição da inflação mensal, um aumento real nas databases, que naquela época era abril, de 6,21 durante 30 meses, em 3 vezes, o que dava 20% de aumento real, fora a reposição da inflação em todo esse período. Veio o RV e acabou com o acordo. Então, esse foi um resultado da mudança da criação do Plano Real, da URV depois transformado em Plano Real. Depois, nós fizemos vários outros acordos dentro do setor automotivo, em alguns momentos de crise. Bom, aí, quando chegou em 2011, deputado Gil Diniz, num estudo que nós fizemos, num debate com a indústria da autopeça, a indústria da autopeça vinha num déficit na relação da balança comercial crescente. Começou lá com 500 milhões, tal, aí virou 2, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, passou de 10 bilhões de dólares o déficit da balança comercial do que o Brasil importava de peças em relação ao que nós vendíamos de peça. Esse era o resultado. Em função disso, nós entendemos que o setor de autopeças, os trabalhadores seriam demitidos. Em função disso, nós montamos o plano de discutir o Inovar Autos e fomos discutir com o setor de autopeça, mais a indústria, né, das montadoras, mais as montadoras do país. E ali, no governo da presidenta Dilma, nós criamos realmente o programa chamado o Programa Inovar Autos. Esse programa, ele começa com um acordo bilateral entre México e Brasil. México e Brasil. Nós, todo mundo com medo da China, mas a China estava aqui ao nosso lado, que era o México. O México é quem tem menor custo de produção nas Américas, na América Latina e nas 3 Américas. Portanto, nós importávamos os carros do México, porque o custo de produção de uma unidade, igual o New Fiesta, deputado Aprígio, fabricado até recentemente no Brasil, ele no México custava $558 o custo de produção,
de uma unidade, enquanto no Brasil custava 1.278 para fazer no Brasil. Estou dizendo que fui eu que discuti e que negociei isso, em nome do sindicato, com um grupo de companheiros dentro da Ford, para reduzir essa diferença de 1.278 para 778 dólares, uma negociação realizada do dia 3 de março de 2011 até novembro de 2011, aprovado na porta da fábrica o acordo. E nós, então, fizemos esse acordo primeiro, acordo bilateral México e Brasil. O México poderia exportar para o Brasil até 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 milhões de dólares, e tinha que assumir o mesmo acordo que comprava a mesma coisa do Brasil. Né? Na época, esse foi o acordo que valia para até 31 de dezembro de 2017. E aí depois entrou o acordo da construção, né, do veículo, da fabricação do veículo. Vou repetir aqui, o Brasil não é fabricante de veículos. O Brasil é um montador de veículos. E a ideia nossa dentro do programa é transformar o Brasil num construtor de veículos, num fabricante de veículos. Então, tudo isso, nós fomos olhando ali dentro para fazer o debate. Aí, esse acordo se encerrou dia 31 de dezembro de 2017. A partir de 1º de janeiro de 2018, vale o acordo Rota 2030, que está longe do que foi o acordo de Novar Autos, que tem dados do anuário da Fiesp, do Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, do resultado positivo do que foi o período, né, que durou o Novar Autos. Respondendo à pergunta do deputado Gil Diniz. O que diz o projeto? O projeto não diz nada. Primeiro, não fala em ICMS, dito aqui pelo deputado Ricardo Melão ontem, não sei se o deputado Douglas Garcia falou também ou não. Não diz nada sobre ICMS. Só no cabeçalho do decreto é que fala de ICMS. Ele fala do FUNAC, onde tem lá algo em torno de 500, quase 600 milhões de reais, que é dinheiro pra caramba, né, para poder financiar a produção, criado lá em 1970. Primeiro, o que nós temos que mudar? Quais são a contrapartida das montadoras para acessar o FUNAC? Hoje, a contrapartida, ela fala em 3 coisas. A aplicação do recurso integral no território paulista. Contratação de 400 novos postos de trabalhos e investimento de R$1 bilhão. Primeiro, R$1 bilhão, quem trabalhou numa empresa grande vai entender isso. Nenhuma empresa investe R$1 bilhão hoje, de uma vez. Você planeja para investir R$1 bilhão, na fase de um ano e meio, a médio e longo prazo. Não se investe R$1 bilhão de uma vez. Então, por exemplo, o que eu estou tentando trabalhar é para reduzir esse piso. Para onde? Para 100 milhões. Pô, mas para 1 bilhão, 400 contratações, se investe 100, quase 40 contratação, se eu for usar a proporcionalidade. Então, quero trabalhar em cima disso. Segunda coisa, primeiro, vale a partir da manutenção do nível de emprego. Significa que se a empresa tem 1.000 trabalhadores hoje, e ela for investir 1 bilhão, ela vai ter que contratar 400, ela vai ter que ter 1.400 trabalhadores. No decreto tem uma pegadinha, isso não está garantido. Uma empresa pode demitir 400, tem 1.000, demite 400 e vai repondo. Né? Demite 100, repõe 100. Demite 100, vai fazendo turnover, né? Para poder fazer valer o benefício. Então, essa segunda coisa, deputado Gil, que nós estamos tentando mexer. A terceira coisa, deputado Gil, respondendo a sua pergunta, que nós estamos tentando mexer, é que no decreto, essas coisas que eu vou citar aqui agora, por exemplo, inovação tecnológica é uma questão importante, que é um dos problemas gravíssimos do Brasil. O Brasil tem pouco investimento em desenvolvimento tecnológico. Quero prever isso no projeto. Pesquisa e desenvolvimento e investimento. Isso é muito importante ter no projeto. O projeto não tem isso. Quem leu lá o decreto, vê lá que não tem nada disso lá dentro. Então, isso é muito importante. Ferramentaria e engenharia, que são áreas técnicas, que sempre foi suporte das grandes indústrias e que as suas matrizes utilizam lá fora. Todas as matrizes das multinacionais, toda a área de tecnologia está colocada lá fora. Terceira coisa, atendendo um pedido
da minha amiga, companheira, deputada Mônica Seixas, a questão da energia renovável, que também não tem por aí, energia limpa, combustível limpo. Nós, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, deputada Alessia, somos um grande produtor de cana. E o etanol é uma energia renovável e limpa. Né? E o carro híbrido também é uma energia renovável e limpa. Então, isso nós estamos tentando, né, ver se a gente consegue. E o mundo está caminhando para isso. Não estamos falando aqui ainda do carro da molécula do hidrogênio. Nós estamos falando aqui do carro com energia do combustível com base no etanol e mais... Pessoal, um minutinho, presidente, para poder encerrar aqui. E mais esses detalhes. Tem mais alguns outros detalhes, depois eu posso te mandar, vou mandar para você a proposta. Né, tem 5, 6 itens, a proposta para o senhor poder dar uma apreciada. Bom, então, essa é uma questão do que eu estou discutindo aqui. A última pergunta sua é por que eu fui contra o QAV, né, e por que eu estou debatendo isso aqui agora. Eu fui contra o QAV porque o QAV ele trata só da redução do ICMS do querosene, que é de 25%, aqui no estado de São Paulo, reduzindo de 25% para 12 pontos percentuais. O setor dos magnatas da aviação, com isso numa tacada, sem contrapartida, porque a contrapartida é mentirosa, porque vocês se lembram que lá no projeto está falando em dobrar o número de trabalhadores, é mentiroso, porque no Brasil tem algo em torno de 56 mil trabalhadores em todo o setor da aviação. No melhor momento, foi 64 ou 68. Então, ninguém dobra a mão de obra desse jeito, principalmente com novas tecnologias. E ali foi uma redução... Para conclusão, nobre deputado. Desonerando um setor que ganha muito dinheiro, sem contrapartida nenhuma, a não ser a questão dos aeroportos que tinha lá, né, muito pouca coisa. Então, por isso nós somos o contrário. Que é o mesmo problema quando eu questionei vocês na LDO. A LDO tem uma desoneração para 2020 de 17 bilhões 490 milhões de reais para 16 setores empresarial que está sob sigilo, que inclusive eu estou questionando esse sigilo na justiça. Então, só para responder a sua pergunta, não sei se ficou claro, né, qualquer coisa eu estou aí à disposição para fazer esclarecimento. E, deputada, não era objeção, é que eu precisava falar disso, que eu não tive tempo de falar ontem em função de ter encerrado o prazo de debate. Muito obrigado, presidente.